Esse vídeo é para falar um pouco de tudo aquilo que não te contaram sobre as ações e sobre o mercado financeiro. Para começar, uma coisa que nunca te falaram é que as ações são os únicos investimentos que no longo prazo conseguem proteger o seu capital contra a inflação. Uma coisa que nunca se deve fazer é comparar investimentos, porque cada investimento se presta a um tipo de perfil e também a um tipo de retorno esperado. Mas aqui eu vou mostrar um gráfico de 1802 até 2002, comparando alguns investimentos na Bolsa Americana. Então, $1 investido em 1802 até 2002, ou seja, durante 210 anos de Bolsa Americana, ele se tornaria $704 mil, $997 aproximadamente. Ou seja, um retorno anual descontando a inflação de 6,6%. Agora, se você tivesse pego seu $1 lá em 1802 e investido durante 210 anos nos títulos do governo, e aqui a gente tem dois tipos de títulos, os bonds e os bills. Os bonds você teria $1.778, enquanto nos bills você teria $281 apenas. Ou seja, nos bonds você teria 3,6% de retorno descontando a inflação e nos bills 2,7% ao ano de retorno descontando a inflação. Comparando com as ações, 704,997, vamos arredondar para $705 mil. Então, $1 se tornaria $705 mil, enquanto nos títulos, 1.778, $281. Agora, se você comparar o retorno das ações nesse tempo com o ouro, $1 em ouro há 210 anos se tornaria $4,52, ou seja, um retorno de 0,7% ao ano. E se você investisse no próprio dólar, ou seja, em moeda, você teria perdido dinheiro. Seu dólar se tornaria 5 cents, ou seja, um retorno negativo de menos 1,4% ao ano. Enfim, isso mostra que moeda não é investimento, é apenas uma reserva de valor. Você coloca o seu dinheiro em alguma moeda forte para eventuais crises, mas não como um investimento. Comparando todos esses, a moeda e o ouro foram os piores tipos de retorno. Os títulos um pouco melhor, mas também nada expressivo. Agora as ações, $705 mil, $1 se tornaria em $705 mil. Imagina o cara que colocou lá em 210 anos atrás, $1.000. Enfim, isso aqui mostra que ações não é tão arriscado igual todo mundo fala. Depende da forma como você investe. Se você investe em empresas boas e se beneficia do lucro dessas empresas no longo prazo, você, claro que vai ter um retorno muito, muito maior, muito mais expressivo. Agora, uma outra coisa que ninguém te falou também, e eu vou mostrar aqui, porque alguns podem falar: ah, mas esse gráfico aí que você está mostrando é da Bolsa Americana, eu quero ver da Bolsa Brasileira. Que a Bolsa Americana a gente sabe que é de um país com economia mais estabilizada, mais forte. Agora vamos ver, será que o Brasil, na Bolsa Brasileira, isso vai se repetir? Então eu procurei esse gráfico aqui, ó, que compara um pouco dos tipos de investimentos. Ele compara o euro, que é essa linha azul clara aqui, com o dólar, com o CDI, com a poupança, com o ouro e com a Ibovespa. A Ibovespa é esse vermelho. Desde 2002 até 2014, ou seja, um intervalo bem menor.
É claro que quanto mais você vai aumentando esse intervalo, mais vai aumentando também a discrepância entre a evolução das ações com a evolução dos outros investimentos. Mas vamos pegar um intervalo mais curto, um intervalo aqui de 12 anos apenas. Repare que a Ibovespa chegou aqui no final igual ao CDI. Já o ouro e a poupança com esse retorno bem abaixo aqui, ó, Ibovespa 409,6%, já o CDI 396%, o ouro 258%, a poupança 234%, o euro 88,9% e o dólar 66,6%. Ou seja, por mais que a bolsa tenha caído, e ela vem caindo aqui, ó, nos últimos anos, ó, desde 2011 para frente, por mais que ela tenha caído, ela ainda foi o dobro da poupança, ela ainda foi muito maior do que qualquer investimento em moeda, e ela foi um pouco maior ainda que investimento em CDI. Ou seja, mais uma vez, mesmo com uma bolsa que só cai nesses últimos tempos, nossa bolsa brasileira, mesmo assim ela conseguiu um retorno maior do que os outros investimentos. Mas vamos pensar agora que o Ibovespa, isso é uma outra coisa que ninguém te falou, o Ibovespa, ele praticamente não reflete um bom tipo de investimento. Por quê? Se você olhar aqui, ó, a composição do índice Ibovespa, ou seja, as ações que compõem esse índice, você vai ver que grande parte dele é baseada em volume de negócios. A quantidade de negócios teórica desses ativos, a movimentação deles durante os pregões, e não baseado em resultados, não baseado em balanços financeiros. A escolha não é baseado se a empresa é boa, é baseado se ela é muito negociada. E a gente sabe que quando a empresa é uma tranqueira e às vezes uma empresa ruim, parece que cria mais interesse das pessoas em negociar esse tipo de ativo, né? E grande parte das ações da nossa bolsa, que compõe o índice Bovespa, não são boas empresas. Agora, as que têm uma maior participação, a gente vê aqui, ó, Ambev, 8,7% da carteira. Estou falando em base nesse ano de 2016, porque essa composição muda de períodos em períodos, acho que a cada ano, ou às vezes 2 vezes por ano, não lembro bem. Mas Ambev tem 8,7% de participação, que é uma boa empresa hoje. Banco do Brasil, 2,28%, boa empresa. Bradesco, 1,85% na Bradesco ON e 7,9% na PN. Ou seja, se juntar as duas, dá quase 10% da carteira, não é? Aí você tem um pouquinho de BR Foods, Bradespar, você tem um pouquinho de Braskem, BR Malls, a própria BMF Bovespa, CCRO, CESP, Cielo, CEMIG, várias companhias de energia, siderúrgica, ó, Siderúrgica Nacional, CETIP. Aí começa a vir um monte de tranqueira também, ó, Cirela, empresas, Estácio Participação, Fibra, sabe? JBS. São empresas que podem até apresentar alguma receita, mas elas têm mais compromisso com os donos, não é? Os donos tirar dinheiro para eles do que com o acionista. Então aqui no meio, ó, Itaú 9,93, Itaúsa 3,26, são empresas boas também. Mas você vê que no meio disso tudo, ó, a maior parte não é a empresa que você investiria, sabe? Que eu investiria. São empresas endividadas, empresas que dão prejuízo, mas elas são muito negociadas, então elas entram na composição da carteira, sabe? E daí isso se reflete naquele gráfico que a gente viu aqui da Ibovespa.
aquele gráfico que eu mostrei agora há pouco, não é? Ó, a bolsa que não consegue ir para frente. Então, imagina se o índice Bovespa levasse em consideração não a movimentação, mas sim se a empresa é boa ou ruim, sabe? Baseado na análise dos balanços. Com certeza, esse gráfico aqui seria diferente, porque no longo prazo o gráfico tende a acompanhar, a cotação das ações tende a acompanhar os seus lucros, sabe? Então seria totalmente diferente, independente de falar que está em crise ou não, porque isso aí também é uma grande bobagem. Eu vou te mostrar isso agora, ó, através de outro gráfico. Se você pegar aqui, ó, uma empresa boa, imagina sua carteira montada com a empresa boa, ó, de 2004 até 2016, a Ambev saiu de R$ 1,50 para 18. Ó, com toda a queda da bolsa, a bolsa caiu aqui, ó, em 2008, começou a cair, ó, a Ambev saiu de 4 para 2,30. Mas isso não é nada do que ela evoluiu depois disso, ó, porque nesse período ela continuou dando lucro, sabe? Ah, você está mostrando uma empresa que você já sabe. Tá bom, pega outra, pega Itaú. Vou pegar aqui, ó, YouTube 4. Não tem problema não. Pega um gráfico igual esse. Ó, Itaú no semanal também. Vamos pegar aqui, ó. Pega desde 2004 também, 2003, se quiser. Quanto mais você for para trás, mais você vai ver que ela evoluiu. Então, ó, de 3, 4 reais, hoje, com toda a queda, tá 28, sabe? Já foi 34. Mas você vê que é um gráfico que, apesar de subir e descer, isso é renda variável, né? Isso é bolsa. Isso não é renda fixa que só varia para cima. Isso é renda variável. Sobe, desce. Apesar desse fluxo, ela está em 28. Porque nesse tempo, esse banco aqui, ó, teve lucro recorde, ano após ano, sabe? Então, imagina se você monta a sua carteira com empresas boas, com balanços bons e fica nelas, diversificadamente, é claro, várias empresas dessa, porque às vezes você vai errar, uma empresa que hoje é boa, amanhã pode não ser. Mas se você monta a sua carteira com esse tipo de empresa, imagina o retorno que você não teria nesse período aqui, sabe? O Ibovespa não pode ser uma referência, porque a gente não investe em Ibovespa, a menos que você compre o índice em Ibovespa, mas a gente não faz isso, a gente escolhe as nossas ações. Então, o retorno é muito maior do que isso. Até nesse gráfico que eu mostrei aqui, ó, o gráfico americano, isso aqui é a média da bolsa americana. Imagina quem investiu apenas em empresas boas e se manteve. Esse retorno aqui é muito maior do que $1 se tornar 705 mil dólares. Então não se compara investimento, mas as ações, elas conseguem proteger o seu patrimônio, o seu investimento contra a inflação. Porque as empresas sempre corrigem o preço dos produtos e dos serviços acima da inflação. Então eles usam até a desculpa, né, da crise, a inflação subiu, então por isso que a gente subiu. Só que a inflação foi de 10%, eles subiram 15%, 20%. Então eles sempre dão um jeito de lucrar, de ganhar mais com isso. As empresas boas que têm caixa, na hora da crise ela compra aquelas que estão falindo e aumenta mais ainda a sua participação de mercado, ela cresce muito mais. Isso aconteceu com várias empresas aqui do Brasil. Em momentos de crise ela se tornou ainda mais forte. Então esse papo de crise para a microeconomia, para o que está acontecendo dentro aqui das grandes empresas, as boas empresas, isso aí não é desculpa. Para eles é até uma chance, né? Uma oportunidade. Crise, no ideograma chinês, é crivo, né? Oportunidade. É uma peneira, onde os bons ficam melhores ainda e os fracos desaparecem. Então, ó, prova disso, que você não deve levar em conta essas coisas, eu vou mostrar um outro gráfico aqui, ó, de uma coisa que ninguém te falou também, ó. Que se você olhar a nossa economia, por que a nossa bolsa aqui, ó,
de 2002 até 2008 subiu desse jeito, aí depois caiu. Ah, foi a crise, foi o governo. Nada, basta olhar aqui, ó. Quando a bolsa sobe, é porque tem dinheiro entrando na economia. Quando a bolsa cai, é porque tem dinheiro saindo da economia. E esses fluxos que fazem o movimento subir ou descer. Mas no longo prazo, ela tende a acompanhar o lucro das empresas e subir. Vou te mostrar um outro gráfico aqui, ó, que vai fazer você pensar mais um pouco. Esse aqui é o gráfico da Ibovespa de 2004 até hoje. Então, ó, 2004 até 2008 subiu expressivamente, depois caiu de vez, né? Caiu de 73 mil pontos para aqui 29 mil pontos. Então, crise lá do subprime, né? Que a gente sabe. Depois ela subiu tudo de novo no ano seguinte, e de 2010 até hoje ela vem caindo. Agora compara esse gráfico aqui do Ibovespa com esse gráfico aqui, ó. Esse é o gráfico do petróleo. Petróleo Brent negociado na bolsa britânica. Então, ó, a bolsa inglesa aqui, ó. De 2004 até 2008, o petróleo saiu de 20 e poucos dólares, né? 20 dólares até quase 150 dólares, 147 dólares. Então, olha a subida que deu, ó. Aí chegou aqui em 2008, de 147 dólares, despencou de novo para 34 dólares. Olha o nosso gráfico da Ibovespa, ó. Mesma coisa. Depois o petróleo se recuperou dos seus 30 e poucos dólares, foi de novo para 127. E a nossa bolsa, ó, quase foi lá perto do topo também, igual a ele. Subiu de novo. E desde lá o petróleo vem caindo. Hoje caiu depois para 25 dólares e hoje já está 48 dólares. Mas a nossa bolsa também, desde lá, vem caindo. Então, o que você acha? Você acha que é por que a nossa bolsa cai? Porque a nossa bolsa, assim como a nossa economia, está muito ligada ao petróleo. Simples assim. Petróleo estando alto, é dinheiro entrando aqui na nossa economia. Então tudo fica bom. Se você olhar, os imóveis sobem de preço. Nessa época aqui não era só a bolsa que subia. Os imóveis também. Tinha dinheiro na economia, todo mundo estava comprando. Comprava até mais caro, que sabia que ia vender mais caro ainda para o próximo. Até a hora que eles falaram, e agora? Devolve nosso dinheiro. E aí a bomba estourou na mão de quem tinha comprado aqui no topo. Comprou imóvel caro, não tiveram como pagar, não tinha como vender para o próximo, porque não tinha o próximo, o dinheiro foi tirado da economia e é o que vocês estão vendo aí. Então, não tem nada mais, não se olha, é por causa do governo, é por causa de não sei o que. O governo só vai mesmo arrumar um jeito de piorar ainda mais a sua vida. Então esquece dessas coisas. Olha só isso aí, ó. É dinheiro na economia, a bolsa sobe. Só que aqui, quando o petróleo subia, nossa bolsa subia, tudo subia as empresas boas e as empresas ruins também. Então as porcarias, tranqueiras que compõem o Bovespa, subia também. Nessa época aqui, ó. Agora imagina as empresas boas. Subia muito mais. É o gráfico que eu te mostrei da Ambev, é o gráfico da Itaú, é o gráfico, por exemplo, de um Bradesco, sabe? Essas empresas aqui, ó, se você pegar, ó, de 2003 até 2008, ó, depois ela caiu só um pouquinho e depois já se recuperou. A nossa bolsa não recuperou, mas a empresa boa se recuperou. Então a bolsa como um todo não se recuperou. Apesar de não ter dinheiro entrando, essas ações subiram. Imagina quando o dinheiro entrar de novo, né? E se não entrar, também não importa. Essas ações aqui continuam dando lucro, sabe? Você vai se beneficiar do lucro das empresas e não de cotação, de quanto que ela subiu, se tem crise, se não tem crise. Porque aqui são negócios que até na crise eles dão lucro. E isso é um negócio bom. O Warren Buffett falava isso. Você tem que investir numa empresa que até se ela for governada por um idiota, ela continua dando lucro. Até no meio de crise ela vai continuar dando lucro.
sabe? Até com um governo ruim, com um país ruim, mesmo assim ela vai achar um jeito de ter lucro. Essa é a boa empresa para você investir. Então esse tipo de setores, de negócio que você tem que procurar. Agora, você fala, pô, então o petróleo subiu, levou a nossa economia lá para cima, ela é totalmente dependente dele, mas repara, uma outra coisa que eu vou te mostrar também aqui que ninguém te falou sobre o mercado financeiro. Esse outro gráfico aqui, ó, e esses gráficos são tudo gráficos oficiais da Ibovespa, dados da bolsa, sabe? São gráficos públicos. Você pode procurar depois. Esses que eu estou te mostrando são os dados da bolsa. Ele mostra o fluxo de investidores na bolsa brasileira e também compara com a evolução do índice. Esse vermelhinho aqui, ó, é o Ibovespa. Começa em 2007 esse gráfico, sobe aqui até 2008, depois cai, depois sobe e vem caindo até hoje. Esse gráfico verde é o fluxo de investidores estrangeiros, quanto que eles estão entrando ou saindo do mercado. E aqui o azulzinho é o investidor pessoa física, é o sardinha, é o pequeno investidor. Então, uma coisa que você tem que prestar atenção nesse gráfico e que me chamou a atenção, por isso que eu vou mostrar ele aqui para você, e ninguém vai te falar isso num curso, não vai te falar no jornal, na CBN, Jornal Nacional, não vou te falar, é isso aqui, ó, que em 2013, se você olhar o gráfico da bolsa, em 2013 ela começou a cair bastante. Então, ó, em 2008 caiu, 9 recuperou, 11 caiu, 12 deu uma subida, aí 12 caiu de novo, aí subiu. Quando chegou 2013, ela entregou os pontos, jogou a toalha aqui, ó, começou a cair. Então, de 2013, quando a pessoa física já estava saindo lá em 2011 com medo, né? Porque ela perdeu dinheiro lá, viu o dinheiro dela diminuir naquela crise de 2008. Então ela viu caindo de novo, ela começa a desistir, a vender suas ações, saindo pouco a pouco, ó, estão saindo até hoje, ó. Pessoa física indo embora da bolsa. Alguns porque não aguenta mais perder, outros porque foram fazer trade com o seu dinheiro e já não estão mais aguentando, outros que ficam olhando notícia, outros que acham que é o fim do mundo, que o Brasil vai virar comunista, enfim. Pessoa física está saindo. Em 2013, o investidor estrangeiro que estava praticamente zerado na bolsa, seus investimentos, porque aqui, ó, em 2007 ele tinha alguma coisa, 2008 ele vendeu bastante, ele ficou bem vendido em menos 25 bilhões aqui, ó, de dólares, né? Esse gráfico é dolarizado. Ele volta a comprar quando a bolsa chega lá no fundo de 2008 e aí ele fica aqui praticamente zerado, subiu um pouquinho aqui em 2012, 6 bilhões, 2013 ficou até um pouco negativo, e quando a bolsa entrega os pontos, a pessoa física fala, vou sair, o estrangeiro entra com força. Então, ó, de 2013 até hoje, eles nunca estiveram tão comprados na bolsa brasileira. Esse é o ponto que eu quero falar para vocês. 62 bilhões. Então, é muita grana, sabe? Eles nunca tiveram tão comprados. Se o Brasil, se as empresas brasileiras tivessem tão ruins assim, você acha que os grandes investidores, os caras que sabem mesmo, eles estariam entrando assim? Estariam com 62 bilhões, quase 63 bilhões de dólares na bolsa brasileira? Você acha que ele ia estar tão comprado assim igual eles estão hoje? Então, é uma coisa para você se pensar, ó, uma coisa para se pensar, ó, as pessoas físicas saindo, a bolsa caindo e o investidor estrangeiro comprando cada vez mais, ó, disfarçadamente, ó, eles vendem um pouco, compram um pouco, tal, mas no geral ele está comprando, está enchendo o bolso, então enchendo o caminhão dele de ação brasileira. E aí, o que você me diz? Você acha que eles iam fazer isso se eles não vissem valor nas empresas brasileiras?
Então, esse gráfico aqui, ele mostra exatamente isso aí. Aí você fala, tá, mas por que então que a bolsa fica caindo? Se é o investidor estrangeiro que consegue movimentar. Enfim, existe também uma outra coisa. Nesse tempo, o Brasil perdeu o famoso grau de investimento que ele tinha ganhado em 2008. Então, vou pegar aqui a Bovespa de novo. Em 2008, a bolsa aqui em cima, Lula comemora, Brasil ganha o grau de investimento. Então, ó, quando a bolsa estava aqui embaixo, o Brasil não tinha grau de investimento. Ela subiu, subiu, subiu. Quando chegou aqui no topo, o Brasil ganhou o grau de investimento. Então, todo mundo empolgado, grau de investimento, começa a comprar. Alguns fundos que tem no seu estatuto que só pode comprar ação de país que tem grau de investimento, começa a comprar ação brasileira e tal. E os tubarões mesmo, que é os caras que ganham dinheiro mesmo no mercado, sabendo disso e também devido à crise que eles mesmos criaram, saem, porque eles já estão comprados aqui embaixo, ó. E aí, ó, desaba. Aí, Brasil vem, todo esse sacrifício, chega aqui, ó, 2015, Brasil perde o grau de investimento. Então, a bolsa aqui já estava ruim, já estava caindo. Agora, num país que perdeu o grau de investimento, o que acontece? Aqueles fundos lá de fora, alguns aqui de dentro, que só pode investir em ação de país que tem grau de investimento, se veem obrigados a vender. Então eles são obrigados a vender as ações brasileiras. Então, na verdade, quando você vê aqui esse fluxo, é porque as ações estão trocando de mão, simplesmente. Então um fundão lá de fora, cheio do dinheiro, cheio das ações aqui do Brasil, cheio de Petrobras, de Vale, de Ambev, de todas as ações, agora que são de um país que não tem grau de investimento, são obrigados a vender. Isso derruba o preço. E vou te falar mais uma coisa que não te falaram sobre o mercado financeiro. Essas agências que dão as notas de crédito para as empresas e para os países, elas recebem para falar isso. Então são agências que você não pode de jeito nenhum confiar. Elas são totalmente manipuladas, elas dependem do dinheiro das empresas, sabe? Então essas notas de crédito são totalmente manipuladas. Então elas têm um interesse por trás. Porque senão, por que você acha que quando não tem grau de investimento, a ação subiu, ganhou, a ação caiu, agora que perdeu, você viu que a bolsa pegou fôlego de novo, e o investidor estrangeiro, o tubarão, está comprando mais do que nunca, porque ele sabe que os fundos que tem no estatuto são obrigados a vender. Então é agora, eles querem quantidade, não quer comprar de sardinha, não quer comprar minhas ações. Eles querem comprar de quem tem muito e comprar de uma vez, sabe? Então eles pegam e aproveitam esses momentos. Nada melhor que uma notícia dessa. Brasil perdeu o grau de investimento. É agora, vamos comprar tudo desses caras. E aí, quando acabar os vendedores, o que acontece? Só tem uma coisa a acontecer: comprar dos outros. E é isso que eu vou te mostrar agora. Como funciona o book de ofertas. Que é outra coisa que ninguém te falou, não é? Esse aqui, ó, é um book fictício que eu criei só para explicar como é que funciona isso aí. Vamos imaginar que você tem uma determinada ação na bolsa e que no sistema da bolsa você tem os compradores e os vendedores, as ofertas. Então, o melhor comprador está desse lado aqui, ó. Ele fala, eu compro a R$10. Aí o outro fala, não, eu só compro a R$9,50. Então ele não tem preferência na fila. A preferência é de quem compra mais caro. O sistema da bolsa ele já faz isso automaticamente. Ele dá preferência a quem compra mais caro e quem chega primeiro daqueles que decidem comprar mais caro. E aí isso vai caindo. Aqui do lado é o número de ações que cada um desses compradores, ou a soma deles, estão dispostos a comprar.
né? Aqui eu coloquei em CAS, né? Ou seja, 200 mil ações a R$10. E isso vai seguindo até, sei lá, um cara que está lá embaixo, fala, não, eu só compro se for R$1. Então esse cara não tem preferência, ele compra só se for R$1. Ele é o último aqui da fila. Agora, da ponta dos vendedores já é o contrário. Quem resolver vender mais barato tem preferência. O sistema você vai sempre comprar de quem vende mais barato. Você coloca uma ordem a mercado, dizendo, eu compro qualquer preço. O sistema automaticamente compra desse cara aí que está vendendo a 10,5. Não vai comprar aqui do cara que compra 15. Mesmo que você coloque uma ordem lá. Não, eu quero comprar a 17. Aí o sistema da bolsa entende que, pô, se você compra a 17, então melhor ainda é comprar a 10. Ele vai e compra para você a 10. Ele segue essa ordem aqui. Então, imagina que os vendedores, você tem um cara que vende a 10,5, outro, só vende se for a 11, até um cara que falou, não, só vende se for 19,5. Esse cara é o último da fila também, porque ele só aceita vender se for muito caro. Mas agora, vamos imaginar que de repente entra um fundo desse com muita ação, sabe, ou com muito dinheiro, e ele é obrigado a vender 5 milhões de ações de uma vez dessa empresa aqui. Repare, todo o book dos compradores, somando, a gente só tem 2.350.000 ações. O cara está vendendo 5 milhões de ações. O que vai acontecer? O que você acha que vai acontecer se esse cara fala, não, eu vendo a qualquer preço? O que vai acontecer é que se a bolsa deixasse, ele ia lamber esse book todinho aqui, ó. Ele ia comprar essas 200 a 10, as 50 casas aqui a 9,5, esses 100 a 9. Ele ia comprar todas essas ações aqui, ó, de uma vez. 2.350.000 ações. Ainda ia faltar mais 2.650.000 ações para ele comprar ainda. Imagina. Para ele vender, aliás. Ele está querendo vender. Então esse cara vai lamber o book, vai levar a ação de R$10 para R$1. Vai fazer a ação cair 90%. Claro que a bolsa criou um sistema que quando entra uma ordem muito grande dessa, pode ser de comprador como de vendedor, ela para tudo. Entra em leilão. Então o preço, quando entra uma ordem muito grande, que poderia lamber o book para baixo ou para cima, fazendo o preço oscilar bastante, ela para tudo e fala, apareceu um vendedor, tem 5 milhões de ações para vender. Quem se interessa em comprar? Aí dá tempo de formar a contraparte, sabe? E esses caras que estão no book, mais outros que vão entrar. Então todos esses vendedores aqui vão pensar, pô, esse cara tá vendendo aí. Será que eu não devo vender? Ou, agora eu vou vender, vou pôr aí nesse preço. Ou às vezes tinha um cara que ia vender uma grande quantidade, ou comprar uma grande quantidade. Ele pode entrar, dá tempo dele entrar. Então a bolsa trava tudo durante um período de acordo com o número de ações, né, para dar tempo de formar a contraparte e pelo menos não fazer o preço oscilar tanto, né? Então é assim que funciona. Por isso que às vezes uma ação despenca ou sobe demais, no outro dia já corrige para as médias e volta à normalidade. Porque um fluxo muito grande de compra e de venda, de uma vez, um fluxo desse assim isolado, de um fundo que entrou, a gente nunca vai saber quem foi, qual agente que fez isso, mas ele tem poder de movimentar a ação muito, sabe? Agora, se esse fluxo continua dia após dia, um dia aparece um, outro dia aparece outro, vendendo as suas ações, aí é aquilo que você vê, aqueles gráficos despencando, a ação que fica 2 anos caindo, sabe? Ou 2 anos subindo, pode ser também, que é o caso contrário, né? Quando o interesse é muito grande na ação. Então, esses movimentos aí de fluxo, fazer o preço desabar, isso aí é coisa fácil de fazer no mercado para esses caras que têm muita ação ou muito dinheiro. Porque normalmente o volume negociado por dia de uma ação de uma empresa é muito pequeno comparado ao número de ações que ela tem. Então uma empresa lá que tem 5 bilhões de ações emitidas no mercado negocia 2% ao dia.
para ficar dando liquidez, girando, sabe? Só quando entra mesmo um fator externo igual a esse, um fundo que é obrigado a vender, ele já tem uma cacetada de ação há muitos anos, aí vários fundos são obrigados a vender porque agora o estatuto dele não permite mais, aí você vê uma ação desabar assim, desse jeito, ou subir pra caramba. Mas de qualquer forma, isso não é nada, sabe? Fazer o preço oscilar assim não é uma coisa normal no mercado financeiro. Eu mesmo já vi empresas abrirem a menos 30%, sabe? O OGX eu vi uma vez, na abertura já estava 30% negativo. Era alguém vendendo 5 milhões de ações, colocou para vender, entrou em leilão, sabe? Derrubou o preço. Depois descobriram que parece que era o próprio Ike Batista que estava vendendo, sem falar nada para ninguém. E quando tem um grande acionista que vai vender uma grande quantidade assim, ele tem que comunicar para o mercado, principalmente se ele é controlador, né? Enfim, isso acontece e é mais ou menos assim que funciona. Então, quando você olha para um gráfico e vê desabando ou vê subindo demais, nada mais normal, sabe? É um fluxo grande que entrou. Isso não tem nada a ver se a empresa é boa, se ela é ruim, sabe? É claro que se esse fluxo continua, então imagina isso aqui, ó, o Itaú. Aqui, ó, ela caiu bastante. Caiu aqui de 20 para 14. Aqui é um grande fluxo que entrou essas semanas aqui. Mas depois voltou. Aí depois caiu de novo. Mas se você olhar no longo prazo, com todo esse movimento de ida e vinda, ele continuou subindo. Então, cada momento desse aqui, ó, que ela dava uma queda expressiva ou uma subida expressiva, era um grande fluxo desse de capital que vinha lambendo todas as ordens por algum motivo, comprando ou vendendo uma grande quantidade. Mas no final das contas, o que vale mesmo é se ela teve lucro, se ela continuar uma boa empresa, porque aí o interesse em comprar essa ação sempre vai ser maior e vai fazer a cotação subir. Então, isso é mais uma coisa que ninguém te falou sobre a Bolsa de Valores, sobre as ações e sobre o mercado financeiro. Então esse vídeo foi para exemplificar um pouco do que vocês vão aprender no meu curso sobre Bolsa de Valores e mercado financeiro. É claro que em 45 minutos aqui de vídeo, aproximadamente, você não tem como aprender tudo isso. E a ideia desse curso surgiu justamente por isso. Várias pessoas me encontravam e falavam, você investe em ações, eu vejo aí como é que você faz. Então eu ficava explicando para um, para outro. Aí eu falei, quer saber? Vou fazer um vídeo que aí eu consigo alcançar a maior parte das pessoas e eu não preciso ficar repetindo isso toda hora para cada pessoa. Daí foi a ideia do curso. E nesse curso eu tentei colocar os conhecimentos necessários para se tornar um investidor e conseguir sucesso na Bolsa de Valores. Você pode ter visto que o meu discurso aqui no vídeo foi totalmente diferente do que a maioria dos cursos das pessoas que estão aí hoje em dia ensinando sobre Bolsa. Por quê? Eu não sou vinculado a nenhuma corretora, nenhum agente financeiro. Eu não tenho interesse em você fazer corretagem, ficar girando, sabe? E é isso que faz a maior parte das pessoas perderem na Bolsa. Então na minha profissão, que eu sou músico, eu tive que aprender desde cedo os conceitos de independência financeira, de educação financeira, aprender a poupar, aprender a investir. Isso me levou até a Bolsa. E os resultados que eu consegui foram graças a esse tipo de conhecimento que eu vou passar para você no curso. São os fundamentos da matemática e da psicologia do mercado financeiro. E é isso que a pessoa precisa aprender. Você precisa aprender a investir em ação de forma totalmente diferente. Senão você vai ser apenas mais um sustentador de sistema. Você vai ser o cara que vai pagar a corretagem, vai pagar o imposto para o governo, vai pagar o lucro da contraparte vencedora, vai continuar fazendo tudo do mesmo jeito. Então esse curso não vende a ilusão de ganhar dinheiro fácil e rápido, de comprar e vender, se tornar um trade, descobrir o tempo, o time do mercado, a hora certa de vender e de comprar, não. Esse curso te ensina a forma correta e eficiente de remunerar seu capital com ações. Então é o capital do seu trabalho poupado, como você vai fazer
para rentabilizar, para remunerar esse capital de forma eficiente. É claro, preservando sua saúde física e emocional, que é o mais importante, né? Então, se você olhar todas as pessoas que acumularam capital, elas sempre estiveram ligadas a algumas empresas de valor, porque nenhum outro tipo de investimento conseguiu superar o investimento em ações. Então, se você quer também alcançar seus sonhos, assim como eu consegui, quer conseguir alcançar a sua independência financeira, viver tranquilo, então aprende com esse curso. O conteúdo desse curso é o seguinte: primeiro você vai aprender os passos para o iniciante na Bolsa de Valores, por que ações, os mitos sobre a Bolsa de Valores, gerenciamento de risco, forma de investir na Bolsa, o que é análise fundamentalista, o que é análise gráfica, candlestick, vai aprender as diferenças entre swing trade e day trade, vai aprender o que é mini índice e o que é mini dólar, vai aprender o que é comprado ou vendido na bolsa, o que é estar comprado, estar vendido, as formas de lucrar com a queda da bolsa, vai aprender as opções, venda coberta, operação de taxa e travas, o que você nunca deve fazer, que são as operações perdedoras, principalmente com opções, vai aprender como proceder no imposto de renda, como operar, viver tranquilo e lucrar, sobrevivendo na bolsa de valores e acumulando capital. E no final eu vou mostrar o processo passo a passo do que eu fiz e do que eu faço para proceder no mercado de ações. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, comprem o curso e eu desejo a todos sucesso em seus investimentos e principalmente na sua vida. Um abraço e até a próxima.